Fala aí, galera. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre os números complexos, tá? Então primeiro a gente vai entender como que surgiram os números complexos, qual foi a necessidade da existência dos números complexos e depois entender as propriedades desse novo conjunto numérico, tá? Então, para começar, os números complexos surgiram a partir de problemas envolvendo raízes quadradas de números negativos. Então, se a gente pegar esses exemplos aqui, ó, raiz quadrada de menos 4 e raiz quadrada de menos 9, não são números reais, né? Não pertencem ao conjunto dos reais, que é o conjunto numérico conhecido até então. Só que existiam problemas que era possível encontrar as soluções reais para aqueles problemas, só que para encontrar essas soluções passava-se por raízes de números complexos, ou melhor, por raízes de números negativos. Então percebeu-se aí que existia algo um pouco nebuloso, ou seja, a raiz quadrada de um número negativo não é que ela não existia, é que não fazia parte de um conjunto conhecido. E aí surgiu então a necessidade de se pensar em um novo conjunto numérico. Bom, e para solucionar esse problema, o matemático Euler resolveu usar a letra I para representar o que a gente chama de unidade imaginária, tá? Que é uma representação para um número que elevado ao quadrado dá menos 1. Porque dentro do conjunto dos números reais a gente não tem nenhum número que elevado ao quadrado dê menos 1. Então usou-se a letra I para representar este número que evidentemente não está dentro do conjunto dos números reais. Então o I elevado ao quadrado vai ser igual a menos 1. A partir dessa ideia, aí já começa a ser possível calcular raízes quadradas de números negativos ou calcular que número que elevado ao quadrado resulta em algum negativo, coisa que era impossível antes. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho x ao quadrado, x elevado ao quadrado é igual a menos 4, ou seja, estou procurando um número que elevado ao quadrado dê menos 4. Se eu estivesse dentro do conjunto dos reais, a gente sabe que isso é impossível. Um número ao quadrado dá negativo. Só que você pode pensar assim, o menos 4 é a mesma coisa que 4 vezes menos 1. Se o menos 1 é i quadrado, então eu posso escrever 4 vezes i quadrado. Agora, um número que elevado ao quadrado dá 4i quadrado, eu tenho. Pode ser o 2i, se você elevar ao quadrado, esse dá 4 e esse dá i quadrado, e pode ser o menos 2i, que se elevar ao quadrado vai dar 4 e vai dar i quadrado, então 4i quadrado. Então eu tenho duas soluções para este problema quando eu paro de ficar pensando só no conjunto dos números reais. Tá? Então eu estou fora, estou dentro de outro conjunto que é o conjunto dos números complexos. Beleza? Esse conjunto dos números complexos ele é uma extensão do conjunto dos números reais. Então antes a gente estuda vários conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais, irracionais e conjunto dos reais. E a representação funciona um pouco assim. Você tem o conjunto dos reais, que é dividido em dois, né? De um lado você tem os irracionais e do outro você tem os racionais. E dentro do conjunto dos racionais, você tem os inteiros e dentro dos inteiros você tem o conjunto dos naturais. O que acontece agora? Um conjunto maior do que os reais e que engloba os reais apareceu, que é o conjunto dos números complexos. Então todos os números reais, todos os números conhecidos antes, são também números complexos, só que agora aparecem números novos que têm a presença lá da nossa unidade imaginária, que é o i, tá? O número que elevado ao quadrado dá menos 1, beleza? Como a gente representa os números complexos, tá? Então nós vamos ver algumas formas aqui. Tem a forma algébrica, que é essa que a gente vai ver agora, tem um formato geométrico, que a gente vai ver mais à frente, e tem uma forma trigonométrica que a gente também vai trabalhar um pouquinho. A forma algébrica de representação de números complexos é assim, ó. O nome do número complexo aqui é z, esse é o nome que eu dei para ele, e ele vai ser escrito dessa forma, a mais b vezes i. Esse i que está aqui é o que a gente acabou de ver, é o i que é elevado ao quadrado dá menos 1. O a e o b são números reais, então o a e o b não são números complexos, são reais. Então você tem um real, um número real,
mais um número real vezes i. Tá? Então aqui, ó, A e B pertencente ao conjunto dos reais. Essas partes aqui tem nome. Ó, o Azinho que está aqui, ele é chamado de parte real. Tá? Então você pode escrever assim, ó, RE de Z, que é parte real de Z é igual a. Esse Azinho aqui que está sozinho. O B, somente o B, sem o I, é a parte imaginária. Ou seja, a parte imaginária de Z é igual a B. Esses nomezinhos são importantes para a gente guardar, que a gente vai precisar usar na solução de alguns problemas aí, tá? Então você tem parte real e parte imaginária do número complexo, tá? Vamos ver exemplos aqui para a gente entender como isso funciona, tá? Então olha aqui, ó. O primeiro número complexo está ali, z igual a 2 mais 4i. A parte real dele é o 2, a parte imaginária dele é o 4. Z igual a 8 menos raiz de 2i. Parte real do z é 8. A parte imaginária desse z é menos raiz quadrada de 2. O C, z igual a 6i. Bom, esse cara é um imaginário puro. O que significa ser imaginário puro? Quando a parte real dele é 0. Então a parte real é 0 e a imaginária é 6. Então eu preciso que a parte real seja 0 e que a parte imaginária seja diferente de 0. Ó, parte real 0, parte imaginária diferente de 0, eu tenho um número que eu chamo de imaginário puro. Ou seja, ele só tem a parte com i, beleza? E o 4, e a letra D, que é o z igual a 4, é um número real conhecido, né? Z igual a 4. A parte real desse número é 4 e a parte imaginária ele não tem, é 0. Então o número vai ser real toda vez que a parte imaginária dele for 0. Tudo bem? Então temos o imaginário puro e temos aqui o número real, dois casos especiais para um número complexo. Show? Outro exemplo agora. Ó. Considerando o número complexo z igual a m-3 mais n ao quadrado menos 25i, determine mn de modo que o z seja um número real, no primeiro caso, e no segundo caso, um número imaginário puro. O que acontece aqui? Esse é um problema básico assim quando você estuda essa parte, que é colocar na parte real e na parte imaginária valores desconhecidos e pedir esses valores, né, para que satisfaça certa condição, tá bom? Então a gente precisa identificar, né, vamos pensar primeiro na letra A, ou seja, eu quero que o número seja real. Bom, para o número ser real, eu preciso que a parte imaginária dele seja 0, simplesmente. Então, para ser um número real, parte imaginária, que é n ao quadrado menos 25, ou seja, a parte imaginária é aquele que está grudado no i, parte imaginária igual a 0. Mas se n ao quadrado menos 25 é 0, o n ao quadrado é igual a 25, e então o n é igual a 5 ou n igual a menos 5. Beleza? Então basta colocar n igual a 5 ou n igual a menos 5 que você tem um número real aqui. Para o m, a gente não tem condição nenhuma. O m pode ser qualquer número real, certo? Para que o número aqui seja real. Então m qualquer real, o n tem que ser 5 ou menos 5. Tá? São essas as condições para que o número z, que está aqui, seja um número real. Agora, para que ele seja um número imaginário puro, eu preciso que a parte real, que é m-3, seja 0, e preciso que a parte imaginária não seja 0. Parte real, que é m-3 igual a 0, significa um m igual a 3. E a parte imaginária, que é n ao quadrado menos 25, ser diferente de 0, implica que n ao quadrado é diferente de 25, portanto o n não pode ser 5, ser diferente de 5, e também diferente de menos 5. Então a gente tem, juntando as soluções, que o m é igual a 3, e n diferente de 5, e n diferente de menos 5. Então essas são as condições para satisfazer o item B. Certinho? A gente finaliza por aqui. Até a próxima aula.